dizem, a vaca vermelha já está em Israel, né? Finalmente a vaca vermelha aparece na Paraxá e nós vamos entender o significado agora prático da vaca vermelha. Nós sabemos que ela tem uma correlação com a reconstrução do segundo templo ou com a retomada do serviço sagrado após a reconstrução do terceiro templo. Templo este que será reconstruído com a liderança de Mashiach, né, que irá se revelar e irá trazer novamente, restabelecer a paz ao mundo. Então, nós vivemos hoje na Paraxá algo que tem uma referência de futuro. Por quê? Nós entendemos que só existirá o serviço, ou o serviço só estará completo com a existência dessa vaca, da vaca vermelha, né? Ela não é o principal item, está muito longe disso, mas ela representa algo muito importante, Samuel. Exatamente. Eu quero aproveitar até a oportunidade, né? Porque você que acompanha o canal, nós já tivemos essa discussão antes, né? E eu fiz uma afirmação que a novilha da vaca vermelha só poderia ser feita depois da construção do terceiro templo. E na verdade não. O sacrifício da novilha vermelha, ele é o único sacrifício que é feito fora do acampamento em função dos decretos, que é o que torna ele um decreto, um ruquim. E o decreto é a parte dos mandamentos dos quais nós não temos a lógica, não temos a compreensão do porquê fazer. Que se enquadra na determinação judaica no Sinai, dizendo: faremos e entenderemos. É a parte do mandamento, ou dos mandamentos, que nós não sabemos por que exatamente a lógica e simplesmente cumprimos. Então o Ruquim é esse decreto que está determinado de que a novilha vermelha seja sacrificada, de cujas cinzas, misturada com isopo e com a água, ela serve de águas de purificação. Porém, quem se envolve com o procedimento dos preparativos da vaca vermelha, ele fica no estado ritual de impureza, né? E aí que vem os enigmas, né? Por quê? Por que quem se envolve no procedimento de produzir as cinzas fica no estado de impureza, e as cinzas ela serve para a purificação de quem está no estado de impureza? Aí é algo que é místico, né? É místico. É místico e praticamente não precisa de uma explicação lógica do porquê. Nós entendemos o porquê que ele se impurifica, né? Dá para compreender por quê. Porque ele está manipulando, houve um abate de um animal, né? Houve o derramamento do sangue do animal. Inclusive o shohet, quando ele faz o abate kasher do animal, ele se impurifica com o sangue, ele se impurifica, né? Ele tem uma impurificação ritual. Ele será obrigado a realizar a sua imersão no mikve para estar purificado novamente. Agora, por que as cinzas do animal que serve para purificar impurificam o agente, né, o operador? É um enigma interessante. Há quem diz, né, que, bom, isso não é explicação, mas são discussões. É como você fabricar um remédio. Né? Você está fabricando um remédio para quem precisa ali, que está diagnosticado com aquela doença. Mas você que está manipulando, não necessariamente você tem aquela doença. Então, esse remédio ele fica impróprio para quem não precisa. E fica apropriado para quem precisa passar pelo ritual de purificação. Né? Então, são as discussões das muitas que surgem e surgiram, e das que surgirão exatamente, para compreendermos. E aí também temos a questão de que nós não podemos e nem precisamos saber de tudo. Né? Teremos e temos já uma grande demanda para a era de Mashiach para compreender. Né? Muitos sábios têm questões que ficam em aberto exatamente esperando a era de Mashiach, quando aprenderemos e entenderemos certas coisas. Ou seja, não podemos chegar 100% em tudo. Né? Temos essa reserva. Bom, mas no que refere aos tempos atuais, né, o que isso tem a ver? Essa vaca sumiu, né, Samuel?
ela desapareceu. Raro, ela já é rara de se encontrar. É uma vaca, é uma novilha que ela deveria ser inteiramente de pelagem vermelha, não poderia haver nenhum pelo de uma outra cor, ou seja, há uma especificidade, há uma característica própria para que aquela vaca servisse para esse momento de purificação, né? Então existia uma linhagem dessas novilhas e eram animais que serviam exclusivamente para esses momentos. Era uma vez ao ano que isso acontecia. Essa novilha, durante os 3.300 anos da existência do judaísmo sacerdotal, que é quando precisou dessa primeira vaca, foram encontradas 9. Olha só. 9, né? Que é o total de vacas que foram usadas durante todo esse período. E agora já existe 3 delas. Foram encontradas no Texas, né, nos Estados Unidos. E elas foram levadas, foram transportadas, estão mantidas hoje lá. Então não era comum esse sacrifício da vaca vermelha, não. Mesmo nos tempos no deserto, depois na existência do templo em Jerusalém, não era um sacrifício anual, não. Como o sacrifício de Yom Kippur, não. né? Que manda os 2 bodes. É uma coisa muito rara. Olha! Rara exatamente pelas especificações, né? Totalmente vermelha. Ela não poderia ter levado nenhuma carga, nenhum julgo. Né? Então, de todas as outras que foram encontradas, elas acabavam sendo desqualificadas por os requisitos, né? Para o sacrifício. Então, por exemplo, tem um Midrash que fala de que a primeira vaca que atendeu no Mishkan, ela pertenceu a um árabe. E esse árabe ele teve o mérito de vender essa novilha vermelha para a comunidade judaica exatamente porque ele cumpriu uma mitzvah de honrar o pai. Então ele vendeu uma das pedras que compõem o peitoral do Kohen Gadol, e essa pedra ele vendeu por um valor considerável, um alto preço, digamos, a 2 milhões de dólares, né? E ficou a negociação. Então, quando o Cohen foi buscar essa pedra, o pai do árabe estava dormindo e a chave do cofre estava debaixo do colchão que ele dormia. Ele falou para os judeus, falou, olha, não posso entregar para vocês hoje porque não posso abrir o cofre, amanhã vocês compram. E aí eles entenderam, ele falou, poxa, ele já sabe que essa pedra é muito importante e ele vai querer dobrar o preço. É isso, né? É um árabe de má fé. Aí ele falou assim, não, então nós pagamos 4 milhões e nós levamos a pedra. Aí ele falou assim, não vou vender, amanhã vocês voltam. E aí eles voltaram assim desenchavidos, esperando que ele ia pedir muito mais ainda do que eles ofereceram. E no dia seguinte, então, o pai já havia desocupado lá a chave, ele abriu o cofre e vendeu pelos 2 milhões iniciais que eles tinham negociado. Né? E aí os judeus entenderam que ele cumpriu uma mitzvah de honrar o pai. Né? Ou seja, ele não poderia acordar o pai mesmo por uma negociação de um valor muito alto. Então diz que tempos depois, dentro do rebanho dele, nasceu a novilha vermelha. Ele também vendeu por um alto preço. Por mérito dele. Que foi pelo mérito de ter honrado o pai e ter sido honesto. Ele não se aproveitou da situação. Falou, então, 5 milhões. Não, ele manteve o preço inicial, né? Honrou o pai e atendeu a mitzvah do peitoral, fechar com todas as pedras que representavam as tribos. E o rebanho dele foi contemplado com essa novilha que também ele vendeu por um alto preço, e foi a primeira. Então a novilha, esse sacrifício, ele serve exatamente de acesso para todas as pessoas entrarem no acampamento do ritual. Por exemplo, Pessa. E para participar do acampamento onde existe o sacrifício e a presença divina, a pessoa ela tem que estar no estado de um estado de pureza ritualmente preparado, que é o que exige de que ela seja purificada com as cinzas da novilha vermelha. Bom, nós vamos conferir no texto da Paraxá que será lido. Eu quero conferir com você. Muitos de vocês não têm acesso
a esse texto, embora você pode encontrar lá no Antigo Testamento, na Torá, né, em Números 19, no Passuque 2. Já diz o seguinte: esta é a lei ritual que o Eterno ordenou, e diz o seguinte: instrua o povo de Israel a trazer a você uma vaca vermelha, sem defeito, na qual não haja nenhum jugo e sobre a qual não tenha sido imposto nenhum jugo, como disse o Shemuel Zakai já no começo da nossa apresentação. Bom, ele não diz aqui, vão em tal lugar, né, falar com tal pessoa e que vocês vão encontrar lá uma vaca vermelha. Ele fala, procurem uma vaca vermelha sem defeito, na qual não haja nenhum jugo e sobre a qual não tenha sido imposto nenhum jugo. Bom, você a entregará, ou você o entregará ao sacerdote Elazar, que o levará para fora do acampamento e o matará na presença dele. Ou seja, vai sair do arraial, mas na presença do povo, o sacrifício será ordenado. Então era uma cerimônia diferente. Era diferente. E aí que entra a correção, né? No primeiro momento, nós afirmamos que não há nenhum sacrifício que poderia ser feito fora do tempo. Exatamente. Fora do tempo. Todos os sacrifícios, ele precisa ser feito dentro do tempo. O único sacrifício que foi feito fora do arraial foi o do sacrifício de Elias, mas ele era um profeta. Então o profeta ele tem a prerrogativa de fazer até fora do tempo. Fora isso, nenhum outro pode ser feito. Agora, a mitzvah que envolve o sacrifício da vaca vermelha, ele é exatamente fora do acampamento. Ou seja, ele pode ser feito a qualquer momento antes da construção do terceiro templo. Olha só. E quando nós analisamos lá... E isso torna essa... Porque era com o objetivo de purificar. Então, isso torna esse elemento, a vaca vermelha, muito importante. Muito importante. E aí ele dá indicativos, né? Porque, como ele é tão raro e só foram encontradas 9, né? Foram 9 novilhas das que foram sacrificadas. Em 3.300 anos? Ou seja... E hoje a gente tem 3. Hoje existe 3. 3 novilhas estão em Israel. Ou seja, já temos o item. Já temos o item. Temos o cenário. Para acontecer a purificação. Temos o cenário. E olha, e a ordem que ele acontece. Porque quando nós lemos lá Ezequiel 36, ele fala que Deus purificará as águas purificadoras sobre nós. Sobre nós quem? Sobre nós judeus que fomos espalhados por entre as nações, ficamos sem o templo e ficamos sem as cinzas da novilha, que é o que nos coloca no estado de purificação. E aí, 2000 anos sem templo, quem vai atrás da novilha vermelha, né? E aí os profetas falaram na seguinte ordem. Então depois nós temos a remoção do cativeiro de Israel, né, que é a criação do Estado Judaico de 1948, a reunião dos dispersos, ou seja, nós tivemos agora, nessa semana, o rabino o Gran Rabino francês, né, Shimon? De Paris, né? Ele fez, antes das eleições, o anúncio dizendo de que todos os judeus franceses precisam sair da França. E ir para Israel. E agora um ministro do governo Netanyahu, com as eleições dando vitória para uma extrema esquerda, que ela é apoiada exatamente por uma presença muçulmana ali na região, ele fez a mesma afirmação em questão de dias. Saiam, não há mais tempo. Vão para Israel. Vão para Israel. Então, agora nós estamos vivendo a reunião dos exilados. A reunião dos exilados está acontecendo, né, no momento em que já existe a novilha para que esses judeus passem pela purificação. Né? Então, essa purificação ela abre o caminho para as pretensões. E aí nós estamos num cenário de guerra em que novamente o mundo ele volta a ter um olhar para Israel hostil. Exatamente pelo que Israel precisa se defender das pretensões do Irã,
né? Do Hamas, que está impedindo exatamente, junto com a Jordânia, o espaço onde deve ser construído o terceiro templo. Né? Então toda uma agitação está acontecendo em questão de meses. O mundo mudou em 9 meses. E a novilha em anos. Né? A novilha ela reapareceu há alguns anos. Né? Vamos lá, coloca o texto, vamos continuar aqui a narrativa. No Shabat, obviamente, você vai estudar conosco, você tem a oportunidade de estar conosco, lendo na Torá, né? E compreendendo. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas aqui, ó. Aí o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes em direção à frente da tenda do encontro. A tenda do encontro era o tabernáculo. Depois se tornou o templo, né? A vaca será queimada diante dele, sua pele, a carne e o sangue serão queimados, incluindo seu esterco, ou seja, tudo da vaca seria queimado. O sacerdote tomará madeira de cedro, isopo e pano vermelho e os lançará no fogo, consumindo a vaca. O sacerdote lavará suas vestes e banhará seu corpo em água. Depois disso, o sacerdote poderá voltar ao acampamento, mas ficará impuro até a tarde. Ele estava mexendo com a impureza do povo, não é, Shemuel? Porque se ele está fazendo um rito de purificação, é porque há uma impureza, né? E quem mexe com a impureza, impuro estará. O Aharon estava falando aqui nos bastidores, né? Que a novilha veio para fazer uma expiação do que, Aharon? Uma expiação do povo judeu. Do povo judeu, né? Do bezerro. Do bezerro de ouro, né? Bezerro de ouro, né? Então ela é como diz o Midrash. Então diz que a criança ficou solta na corte do rei e a criança derramou lá o leite. Então o que o rei pediu? Quem é a mãe dessa criança? Traga a mãe dessa criança para reparar essa sujeira aqui. Então a novilha ela veio exatamente reparar o pecado do bezerro de ouro. O pecado do bezerro de ouro. Então ela é uma... Porque na verdade o profeta Ezequiel diz assim: e vos purificarei com águas de purificação e vos purificarei de toda a vossa idolatria. Né? Então o bezerro ele foi o objeto da idolatria de que a mãe, a novilha vermelha, ela veio trazer expiação. E uma das impurezas que nós levamos para o cativeiro, que é o exílio judaico, que é para onde foram espalhados todos os judeus nesses 2000 anos, é a idolatria. É uma das impurezas sempre principal, foi, né? A idolatria, em momentos posteriores, ao se envolverem com as medianitas, os homens de Israel, os príncipes, para terem aquilo que eles buscavam, que eram as relações sexuais, eles cometiam idolatria, né? As mulheres manipulavam aqueles homens e eles adoravam outros deuses. E isso foi algo terrível, porque um dos grandes problemas nevrálgicos que levava Israel a crises extremamente profundas de morte era a idolatria. E a purificação ela deveria ser Muitos inimigos nossos entendiam dessa forma e acabavam fazendo com que o povo entrasse nessa idolatria justamente para tentar enfraquecer o povo e agir de uma forma que eles conseguissem os objetivos deles. Né? Porque enfraquecendo o povo de Israel na sua conexão com o sagrado, no seu nível espiritual elevado, o povo caía. Né? O povo caía, os seus objetivos eram... o seu foco voltava-se para outro lugar, não o de entrar na terra prometida, não o de buscar a terra e por aí em diante. Bom, vamos lá, coloca o texto aí. É muito interessante isso. Aquele que realizou a queima também lavará estas vestes em água, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Ou seja, não somente o que fazia o sacrifício, mas quem
realizou a queima, né? Estaria impurificado. No estado de Ou impureza. seja, era um rito de purificação e quem estivesse envolvido, de qualquer forma, ele estaria impurificado. Outra parte que for pura, recolherá as cinzas da vaca e as depositará fora do acampamento em um lugar puro, para serem guardadas como água de purificação para a comunidade israelita. É para a purgação. Agora, aquele que recolher as cinzas da vaca também lavará essas roupas e ficará impuro até a tarde. Essa será uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que residem entre eles. Aqueles que tocarem no cadáver de qualquer ser humano ficarão impuros por 7 dias. Bom, aí nós vemos a lei da impurificação, né? Aqui volta um pouquinho sobre a cinza, porque essa cinza era guardada, né? E misturada com água e usada depois nos ritos de purificação, né? Porque diz assim, ó, eles se purificarão com as cinzas no 3º dia e no 7º dia, e então serão puros. E se não se purificarem no 3º e no 7º dia, não serão puros. Veja, aqueles que tocarem em um cadáver no corpo de uma pessoa que morreu e não se purificarem, contaminarão o tabernáculo de Hashem. Essas pessoas serão eliminadas de Israel. Como a água da lustração não foi aspergida sobre eles, eles permanecem impuros. Sua impureza ainda está sobre eles. Ou seja, aí nós começamos a ver aqui os rituais da purificação, mas que eram com essa cinza. Que era com essa cinza. Ou seja, o contato da morte, né? O contato da morte que nos torna impuro, ele traz uma tristeza que é um corte de conexão. Nós lembramos ali de Jacob, que com a notícia da morte de José, seu filho, ele se impôs a um luto de mais de 20 anos. E aí a presença divina não falou mais com Jacob. Ele não teve mais a revelação divina. E ele era um Navi, né, um profeta. E quando ele recebeu a notícia de que José estava vivo, aí a presença divina voltou a falar com ele. Então, o luto e a morte que a pessoa tem contato, ela nos coloca no estado de impureza. Porque a inércia, que é o que representa a morte, e quem fica de luto é como se tivesse morrido junto por um período permitido. Então, nós temos a permissão de cumprir etapas gradativas de um luto, que vai do Shivá, vai de 30 dias, vai de 1 ano e depois pronto. A pessoa tem que ser, ela tem sua missão e o seu papel para cumprir. Ninguém tem a permissão de morrer junto antes do tempo ou de morrer junto com o ente querido. Passou o período do luto, ele é tomado. E aí nós temos o próprio Aharon. Na morte de Nadav e Avihu, tem morte mais dolorida do que a de 2 filhos juntos, né? E no momento que ele estava oficiando ali para o próprio Deus, e Aharon, ele teve que se conter do luto, de não externar esse sentimento, porque do contrário ele também seria fulminado, ele poderia morrer, né? Então ele manteve ali uma serenidade, concluiu o serviço, terminou o sacrifício, e ainda recebeu a bronca de Moshe por não ter consumido lá a parte do sacrifício no lugar que ele e Elazar tinham que comer. E aí ele foi absolvido pelo seu forte argumento. Então, a pessoa que precisava passar pela purificação das cinzas é alguém que, num ambiente morreu alguém, ele tinha que passar pela purificação. Aquele que foi para a guerra e que a espada tocou lá no cadáver, ele tinha que passar pelo rito de purificação. Então, todas as pessoas que teve contato com a morte para entrar no lugar onde está a presença divina, ela já tinha que estar isenta dessa inércia, dessa energia da morte, que ela é impura. E aí, todos nós, quando expulsos da nossa própria terra, todo Israel ele entrou no estado de impurificação. E nós estamos até hoje. E por isso que se torna tão importante para qualquer judeu, para qualquer hebreu, para qualquer israelita, onde quer que se encontre, as novilhas para um rito de purificação.
E o profeta Ezequiel, ele já previa isso. Já previa de que essa purificação ela deveria ser feita. E lá nas profecias de Ezequiel, Shimon, ele mostra que ela é feita antes da reconstrução do templo. Ela é antes. Então, antes da reconstrução do terceiro templo, nós já temos o elemento necessário para nos capacitar para a construção do terceiro templo. Então, nós estamos falando de futuro agora, né? Ela traz uma esperança de futuro. Por isso que ela é tão comentada, né? Em nossas lives, as pessoas comentam, e a guerra de Gog e Magog? E a vaca vermelha que está em Israel? Né? Tudo isso não existia. Né? Antes de 1948, nada disso isso era impensável, né? Isso foi esquecido. Mas após 1948, com o surgimento do Estado de Israel de forma milagrosa, e aí, sim, as nações voltam-se novamente os olhos para Israel, que reestabelece, né, o Estado reestabelece uma pátria para o seu povo. O judeu agora tem a sua terra, né, tem um lar, tem um norte para onde voltar nos momentos de crise. E o serviço ele se estabelece parcialmente, né, a não ser aqueles que realmente só podem existir no templo. Existe em Israel um conselho de 70 anciãos, né, que funciona. Inclusive agora, curiosamente, Israel está sem um grande rabino, Shemuel, sem o Sefarad e sem o Ashkenazi, né? As eleições estão para acontecer, há um imbróglio político, né? Algumas instituições resolveram entrar no assunto religioso, exigindo que os rabinos indiquem mulheres para compor o conselho dos 70 anciãos, esse conselho grande, que é formado por homens, né, por rabinos, por sábios, eruditos, por representantes da sociedade israelense, né? Esse tribunal rabínico existente hoje em Israel, ele define quem é judeu, né? É o Sanedrim, ele define quem é judeu, né? Ele define as questões de divórcio, entre muitas outras questões do cotidiano religioso de Israel. E mais uma vez isso vai parar na Suprema Corte israelense, né? Para deliberar. E os atuais rabinos-chefes, né, de Israel, eles vão contrário a estas decisões progressistas dentro desse conselho dos 70 anciãos, né? Então, acabou o mandato. São dois tribunais. Que são dois tribunais. Um tribunal político, né, que está ligado às decisões de Estado. Exato. Né? Ele tem que estar entre o parlamento e as decisões das Forças Armadas, do primeiro-ministro, do presidente. E aí nós temos os 70 anciãos, que representam o Sanhedrin, que era o grande tribunal, e deliberavam essas questões religiosas, né? De Torá, do Talmud, das expectativas. Exato. Então diga, Harão. Não, só colocando também mais, voltando, né, para achar ali, que alguns utensílios já são confeccionados hoje com relação ao templo, né? Utensílios dos sacrifícios, as coisas que necessitavam para fazer, né? Os serviços religiosos daquela época, eles estão mantendo hoje justamente com esse intuito, né? De que todas as profecias que foram colocadas lá atrás e que a partir de 1948 com o Estado de Israel, ela vem se cumprindo de forma a mostrar para a sociedade em si, né, que a gente até coloca, né, que os cristãos têm como objetivo lá um sinal que seria o anticristo. Mas para nós judeus, o sinal é a vaca vermelha. É verdade. Que hoje ela se tornou real, ou seja, a gente já tem três novilhos que já podem fazer esse serviço, né, de purificação do povo que está retornando. E nós, da Nusim, justamente somos
somos esse povo que está retornando, buscando as origens, mesmo com toda a perseguição, tudo que fizeram para que nós, né, nos desviássemos, né, da nossa... Fomos jogados para a idolatria, né? Nós cumprimos um decreto. E mesmo assim duro, estamos né? voltando, né? Exatamente. Nós cumprimos um decreto duro que é o de adorar deuses de pau e deuses de pedra. Mas mesmo esse decreto duro, ele teria um final, né? E esse final, ele está exatamente num período de reunião do exílio, dos exilados, né? Nós estamos entre os muitos exilados que estão sendo reunidos. E aí, esses desencontros, e ao mesmo tempo encontros, né, que nem o Shimon informou, sobre a ausência de 2 líderes, né? Você vê estamos sem rabinos-chefes em Israel. Você vê que quando 70 lá no deserto foram escolhidos, faltaram 2 também, Haddad e Almedade, né? Nós estamos sem já... Aconteceu agora, na última semana. No último domingo, venceu o mandato sem novas eleições. Geralmente as eleições acontecem um período antes do final do mandato desses rabinos, que já estão há muitos anos, né? No comando. Um deles já está bastante idoso, bastante. Ele precisa passar, mas, veja... Mas será que seria por cunho político? Por cunho político. Um movimento progressista exige determinadas posições desse tribunal, como eu falei. Exige que o tribunal inclua mulheres, né, para compor esse conselho. Mas esse conselho, ele é muito... Ele é o conselho que foi estabelecido na Torá. Não pode ser desconfigurado. Ele não pode ser exatamente. Né? Será que não seria um viés de tentar já... É um progressismo que coloca a parada gay em Jerusalém. É isso aí. Né? Então exatamente. Há essa ala de judeus que mantém esse progressismo e não necessariamente religiosos. Essa ação no Supremo Tribunal, lá na Suprema Corte Israelense, ela partiu de uma universidade. Você entendeu? Ela não partiu de um outro grupo religioso, de um outro grupo de rabinos. Ela partiu de uma universidade. Por quê? Porque esse conselho, mais uma vez, ele define quem é judeu e quem não é. Ele é que faz os casamentos em Israel. Então ele jamais vai fazer casamentos homoafetivos. Você entendeu? Então, ele é um empecilho para uma porção da sociedade mais progressista em Israel. Ele é um bloqueio. Ele mantém as leis da Torá o mais próximas possíveis da lei escrita, do Talmud, da Alahá, né, impedindo muitas questões progressistas de desconfigurarem essa lei. Então, Shomer Torá, são os guardiões da Torá, e eles vão exatamente proteger essa configuração original da Torá, né, da forma como foi. Então não vai permitir a presença, por exemplo, o judaísmo rabínico, ele vai se dividir pelas linhas de obediência, né, de observância da Torá. Então, essa ala mais progressista do judaísmo reformista, liberal, humanista, então eles têm uma porteira aberta exatamente de inclusão. Só que essa inclusão, ela esbarra diretamente com leis da Torá escrita. E aí você conta com o conselho rabínico e ortodoxo que vai exatamente proteger esses princípios sobre a configuração que a Torá entregou. Isso não pode ser mudado. Precisa ser mantido. Né? Isso não depende exatamente das condições que temos nessas circunstâncias de cumprirmos a Torá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Torá, ela tem que ser preservada e guardada, que é a identidade que nos preservou nesses 3.300 anos, sendo que 2.000 anos desse tempo nós estivemos fora da nossa própria terra.
Então, se hoje temos todas essas referências, essa memória e essas tradições são graças aos nossos pais, são graças à parte zelosa do judaísmo, né? O Shomer Torá, o Shomer Shabbat, que guardam com zelo, né? Dentro desses redutos, né? Dentro aonde há a possibilidade de se manter e se conservar a ortodoxia, ou até a ultra-ortodoxia. Então, são efeitos e missões e papéis diferentes. Quem colocou a mão na massa para criação e para defesa do Estado judaico foram os judeus mais são os judeus mais liberais. E a outra coisa são o papel e a missão daqueles que guardam e protegem e têm protegido a Torá em todos esses tempos. Então, nos dias de hoje, e essa paraxá vai falar disso, ela traz ali também os ritos da impurificação, né? Então, aquele que tocasse num cadáver, num sepultamento, esse ritual era para purificar as pessoas envolvidas com sepultamentos, com esse momento, né? Hoje as pessoas fazem a imersão no mikve, né? Ou num açude, num mar, enfim, buscam ali condições para fazer isso. Mas é interessante você estar consciente de que, para esse fim de purificação por contato com um cadáver, apenas o ritual do mikve ele não vai completar a sua purificação. Isso, inclusive, é bom comentarmos para desmistificar algumas posições. Sim. Né? Há uma diferença. Você se banhando no mikve, você vai até um determinado nível de purificação. Mas ela não estará completa. Falta o item. Aí, Samuel, que a vaca vermelha se torna tão importante. Né? Então, a mikve, que é a imersão, né? A imersão, que é quando 3 mergulhos, nós ficamos abaixo do nível da água, completamente submersos. Então, essa purificação, ela é para o Tahará Hamishpahá, que é a pureza familiar, né? Que é quando a esposa ela se purifica do seu período menstrual e depois de 7 dias é contado um período de purificação. Então, a purificação de 7 dias ela é finalizada com a imersão na mikve, né? Por exemplo, emissão de sêmen, contato com um derivado, uma carne suína, um animal morto, todas essas impurezas, e outras impurezas, ela é purificada pela imersão na mikve. Agora, quando a pessoa vai sepultar um ente querido, ou que ela teve, por algum motivo, um contato com a morte, ou com o morto, ela vai passar pela mikve, mas não é essa purificação que nos purifica 100%. 100%. Não, na verdade, aí sim, é pela aspersão das cinzas da vaca vermelha que nos tornamos puros do contato com a morte. Por isso que o Pessa, qual que era a importância do Pessa? O Pessa, a proibição direta estava ligada ao carneiro, que era o sacrifício. Então, as pessoas que não têm a aspersão para fazer, ela não podia e não pode, mesmo com a inexistência do templo, ela não pode consumir o carneiro, que era o carneiro do sacrifício. Hoje não faz mais, né? Hoje não é usado mais o carneiro para o jantar. Nós temos um jantar de Pessa, que é uma ordem de uma refeição que lembra e que traz a memória daquilo que era feito no templo, mas não o sacrifício de Pessa não é feito mais. E todas as pessoas que tiveram contato com a morte, ela está impedida de participar de Pessa. Então, nos dias em que estava aproximando Pessa, ela tinha que ter, ela teve contato com a morte, ela só podia participar do Pessa Sheni, que ele acontece 30 dias depois de 15 de Nissan. Morreu alguém na tenda que eu estava, até no ambiente, né? Morreu alguém no ambiente que eu estava,
eu já estou impedido de participar do sacrifício de peça. Agora, do jantar de peça, não são impedimentos. E aí tem pessoas que o Shimon disse, vamos desmistificar. A pessoa fala assim, eu sepultei alguém essa semana e não deu 7 dias de purificação, por isso eu não posso ir para a sinagoga. Não tem nada a ver. Então, por isso que as 3 novilhas que existem hoje acendem essa luz para que todos os judeus que estão se retornando vão ter a chance de se purificar por completo Por completo. Estaremos adentrar no estado de pureza. Então, hoje, todo Israel, israelenses e judeus da diáspora e judeus do exílio, que somos nós, judeus emergentes, nós estamos no mesmo estado de impurificação. Independente da mikve que você tem na tua sinagoga, do açude, né, das suas orações, todos nós estamos no estado de impureza. E por isso que é necessário a novilha vermelha, né, que nos prepara exatamente para o momento que antecede a construção ou a reconstrução do terceiro templo. Outra questão muito interessante e importante a nós analisarmos, que sempre vão existir coisas que estão fora do nosso controle, né, que estão além daquilo que nós podemos decidir, podemos controlar, né? E essa questão que está no começo dessa paraxá, ela prova isso. Que nós estamos totalmente nas mãos e na dependência de Deus, né? Nós nada podemos fazer hoje. As vacas vermelhas já existem 3, mas ainda faltam outros itens para que elas possam ser sacrificadas, né? Ainda falta restabelecer o serviço, né? Para restabelecer o serviço precisam dos levitas, dos sacerdotes, para fazer o andamento. Mas hoje já existe. Já existe a organização, né? Não, já existe o Instituto do Terceiro Templo. Né? O Instituto do Terceiro Templo, ele tem todos os elementos, né? Por exemplo, o sacerdote. Eles têm os sacerdotes e os levitas que ensaiam, inclusive, os rituais de purificação. Então, são elementos que já existem. Então, o Instituto do Terceiro Templo, que mantém lá os utensílios, né? Esses utensílios necessários, eles estão sendo preparados para quando alguém pedir e falar, já está aqui esse elemento. Então as novilhas vermelhas, sim, é uma coisa que depende mesmo da vontade divina, né? Construir a menorá, a bacia de purificação, o que precisa? O incensário, para todas as receitas. Isso nós podemos fazer. E a novilha vermelha? Não, a novilha vermelha não depende de nós. Ela depende do universo. Né? Ele dê essas condições, e essas condições agora já existem. E aí nós temos a morte de Miriam, né? Inclusive, falando de morte, a morte de Miriam ela vai provocar um efeito que é a falta d'água. Os hebreus ficam sem água no deserto e eles reclamam. Eles reclamam, inclusive, não dando tempo de esperar o luto de que já estavam envolvidos Moshe e Aharon. E aí mais um conflito, né, Aharon? Sim. A Paraxá explica, né? O Midrash fala sobre que cada um deles, dos irmãos Miriam, Moshe e Aharon, eles tinham os seus méritos. E cada mérito, dos méritos da Miriam era que ela conseguia trazer a água pro povo. Moshe conseguia trazer o maná e Aharon, né, a nuvem para fazer abrandar o calor, né, e o fogo à noite para aquecer o povo. Então, com a morte de Miriam, automaticamente, né, essa água veio a cessar e o povo, num ato novamente de reclamar, né, acabou fazendo com que Moshe batesse na pedra e não conversasse como o Eterno tinha determinado para ele, né? Ele veio a perder
a oportunidade de adentrar na terra, né? Na terra prometida. Então, o que a gente consegue tirar disso é que nos dias atuais a gente não pode agir de forma, às vezes, irada, né? Em certas situações, que isso acaba prejudicando, né, a nós mesmos com relação aos nossos objetivos, né? A ira cega. Sim. E os irmãos estavam, na verdade, eles não foram respeitados no seu período de luto. E aí o pessoal os provocaram dizendo, e Deus está em nosso meio ou não está? Né? E eles colocaram os bens materiais numa total falta de fé e confiança, dizendo, os nossos animais e nós morreremos. Porventura não tinha por que nos tirasse do Egito. Então sempre eles estão trazendo essa mesma provocação. E aí eles se afastam, né? Eles se afastam do povo quando eles escutam isso, eles se afastam e os dois, eles colocam a face no chão e eles rezam a Deus. Eles rezam a Deus novamente e aí que é quando Hashem diz assim, pega o teu cajado, vai diante da pedra e conversa com a pedra. Mas essa demonstração, até o momento que antecede esse contato com a pedra, ele é um ensinamento forte para nós, que exatamente em momentos difíceis e de conflito, nós perdemos exatamente a confiança. É o desespero, a raiva, a ira, ela nos faz perder a confiança na presença divina e nós temos uma arma que nós não usamos. E o que Moshe ensina nesse momento de impasse social e até coletivo, que é uma coisa muito difícil e confusa, é que quando ele se afasta do povo, né, e eles rezam, e às vezes nós esquecemos de rezar por uma situação que nos parece difícil. E quando eles rezaram, a resposta veio. Pegue o cajado e vá e fale, e a pedra dará água diante dos olhos dele. Né? Então, é uma coisa que nós precisamos aprender, a rezar diante de situações que escapou do nosso controle, já não há mais recurso, já não há mais ajuda, já não há mais o que possa ser feito. E é nesse momento que nós precisamos dar aquela recuada e rezar para a presença divina para que uma resposta possa vir, né, nessa direção. E aí, nesse caso, eles foram impossibilitados de entrarem na terra por não cumprirem, por ser tomado por esse momento de raiva, de ira. Ele vai bater 2 vezes ao invés de falar com a pedra, e a única fala que ele tem dizendo porventura sairá água por um povo rebelde, né? Ou seja, mostra que ele estava mesmo irritado. E quando bate 2 vezes, né, Aaron? Se a gente buscar ali, alguns sábios explicam que pelo fato daquela geração estar sendo renovada para entrar na Terra, né, automaticamente ele tinha que agir de uma forma diferente do que vinha agindo com aquela geração anterior, que automaticamente precisava de atos físicos para que as coisas acontecessem. Ali não, ali o Eterno estava tentando mostrar para aquela nova geração que o simples fato dele conversar e pedir com fé, né, que aquilo iria acontecer de forma que aquela geração nova ali ia mudar a mentalidade da geração que vinha mudando ali dos 40 anos, né, do deserto. Exatamente. Uma informação interessante, você passa que nessa altura, Shimon, já passou 38 anos da saída do Egito. Existem prerrogativas que os líderes não têm, né? O líder, ele não tem a prerrogativa de perder o controle. Né? Não tem essa opção. Ele não tem essa opção. Ele justamente ele tem que manter uma... Porque quando Moshe perde o controle, facilmente as pessoas percebem, ele é igual a nós, ó, ficou descontrolado, ó, perdeu a paciência. Ele não é diferente. Ora, não é o homem revestido de Deus, né?
Então o líder, e mostra também que por mais disciplinado que seja o líder, por mais, no caso de Moshe, né, por mais próximo de Deus que fosse, ele também estava suscetível. Então era uma vigilância constante. E em algum momento, em algum segundo, você pode perder as suas estribeiras, perder a sua paciência e cometer um ato. Mas um ato que, de repente, vai te deixar de fora de algo muito importante. Né? Então, você traz isso para o contexto da liderança de Moisés, que chega ao fim, né, nesse momento. Né? Nesse momento, depois, hoje, nós vendo isso, nós entendemos que a partir daqui, Moisés agora, definitivamente, ele passa a entregar a sua liderança para outra pessoa, né? Porque ele também já estava lidando com uma nova geração. Sim. Né? Não era mais a geração do bater na pedra. Era a geração do falar. Era uma geração que ela viveria pela fé e por acreditar no poder de Deus. A geração anterior, que já havia morrido, e Miriam foi a última. Ainda tinha Arão, né? Tinha Arão. Ainda restava Arão, mas Miriam era uma das últimas representantes vivas da geração que via. A geração que via Deus, a geração que via os milagres, a geração que via as coisas acontecendo por intermédio de uma ação. Moisés, estique a vara para que o mar se abra. Moisés, levante as mãos para que o povo de Israel vença aquela luta. Moisés, toque a vara agora aqui nesse, né, para que a água deixe de ser amarga. Moisés, 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 Moisés. Então, aquela geração, ela realmente, Moisés era sempre um intermediário ali entre o que precisava ser feito, né? E entre o que o povo precisava que acontecesse. Então Moisés fazia acontecer. Mas já não se tratava mais dessa geração da ação. Era uma geração que ela tinha que acreditar. Porque por mais que o povo de Israel, recém-saído do Egito, escravo, com aquela alma escrava, ela não tinha aquela fé. Ela precisava ver acontecendo para construir a sua fé. Porque ela estava escrava, ela não tinha uma identidade. Isso já não mais existia. Então, meio que a presença de Moisés, eu não sei, nós nunca saberemos o que aconteceria se Moisés não tivesse batido na pedra. Mas que ele não seria o líder daquela geração, ele não seria. É um indicativo mesmo, interessante que você trouxe, porque quando vê a resposta do que ele estava pedindo, né? Leve o teu cajado e fale com a pedra. Quando nós retrocedemos um pouco da leitura, a água faltou no momento anterior em que Deus falou, pegue o teu cajado e bata na pedra. Então, ele teve que bater, como se fosse uma indução, mas o que o Shimon está falando faz muito sentido, porque leve o teu cajado, mas você vai falar com a pedra. Né? Ou seja, eles precisam entender que o milagre não está no teu cajado. O milagre está em Deus. Em acreditar que é possível. Né? Porque você tem que acreditar que é possível ordenar. Né? Então fale. Aí você fala assim, puxa, mas só porque eu falo vai existir? Só porque eu converso com Deus? Só porque eu peço a Deus, o maná vai cair do céu? Moisés já estava de avançada idade. Ele não viveria para sempre. As pessoas morriam. Miriam, sua irmã, morreu. Aharon morreria. Toda uma geração morreu. Chegaria o momento em que Moisés morreria e eles não teriam mais a quem pedir. Eles teriam que pedir aos céus diretamente. Porque a figura... Por isso que Moisés é o maior profeta de todos e não existiu outro além dele, porque aquele papel que Moisés exerceu, somente ele exerceu, ninguém mais exerceu aquilo, ninguém mais
foi a mão de Deus no meio do povo de Israel? Ninguém mais foi, né? Então, há uma mudança muito grande de paradigma, há uma mudança muito grande na relação de Israel com o povo, na relação de Israel com o seu Criador, com Deus. E ao entrar na terra, essa relação ela mudaria novamente. Por quê? Agora o objetivo de Israel não era apenas ser o povo sacerdotal, né? Ter o seu papel de adoração e purificação no deserto, mas sim ele teria que cuidar da terra, plantar, colher, né? Proteger a terra. O Eterno já tinha feito toda a parte de dar os meios, né? Entregando a Torá, ensinando, mostrando, dando direcionamento, né? Para que aquele povo seguisse da forma que ele queria que, né? Seguisse, e automaticamente ali foi o marco, né? A divisão entre o maná caindo do céu e a partir de agora você planta para colher o seu pão. Vamos supor, né? Israel viveu aquele tempo no deserto em adoração e em elevação espiritual. Agora, Israel passaria a cuidar de outros aspectos da vida, né? Entender outros aspectos da vida. Que a vida não é só rezar, não é só fazer o serviço sagrado. Agora eles teriam que agir, né? Teriam que vender, comprar. Tanto que Josué, que é sucessor de Moshe, ele vai fazer todos os milagres através da fala. Da fala. A partir daí é da fala. O que ele vai ordenar o Jordão, o sol, né, que ele detém as muralhas. Então todas essas relações que ele precisa mexer com as forças do universo, né, com as forças da natureza, ele vai ter mais autoridade do que o próprio Moshe. Então, muitos milagres que Moshe, que é o pai e mestre de todos os profetas, ele vai precisar ter aquele empurrãozinho. Fale, bata, haja. Então, Moshe, de certa forma, ele hesitava. Ele esperava um comando para ele agir. E Yehoshua entendeu. Yehoshua, ele ordenava, ele não falava, Hashem, e agora? Não. Ele ordenava e os elementos se moviam na sua forma. Ou seja, o poder era maior ainda, né? Não precisava de empurrão. Se Josué tinha fé, se ele acreditava no poder de Deus, então, se voltar uma paraxá atrás, o povo não entrou, uma ou duas atrás, o povo não entrou na terra porque ficou com medo. Porque não acreditou que Deus estaria com ele. Já 40 anos depois, não, né? Mas 40 anos. 40 anos, né? Porque foi logo no começo que o povo hesitou, né? Isso. 2 anos após a saída do Egito. Essa paraxá, exatamente, ela avançou 38 anos no futuro, né? A mentalidade já era outra. Não precisava mais ter essa ordenança, porque o povo já tinha mudado a sua mentalidade. Josué representava isso. E Moisés, ele meio que voltou para trás, né? Ele não se habituou aos novos tempos. Óbvio que foi uma armadilha, né, do seu próprio comportamento de fale com a pedra, ordene, porque agora vocês crerão tanto que as suas palavras se tornarão realidade. Vocês farão qualquer coisa se realmente tiverem esse nível de conexão, tamanho o poder, né? Então, a partir dali, seria assim, né? Enquanto Israel tivesse naquele nível espiritual elevado, próximo ao seu Criador, não mais mas todo o povo teria esse nível de realizações. E ele tentou reverter, né? De não entrar na terra, vai aparecer à frente na segunda paraxá de Deuteronômio, de Devarim, paraxá de Vaet Hanan, que ele diz, e eu orei, e rezei, para que Deus me perdoasse, né? Então,
ele fez ainda um grande esforço para conseguir reverter esse decreto de ser proibido de entrar. Ele e Aharon. E se pedisse mais uma vez, teria conseguido? Na verdade, vai Anã, depois de multiplicar os pedidos, daí Hashem falou, basta. Então ele falou, chega, não fale mais no assunto. Então, o que Moshe estava induzindo agora, com essa afirmação que vai lá em Vaetranã, que tal se vocês pedirem por mim? Agora, nós estamos vendo, só na última porção, ele teve 3 momentos ali que ele poupou o povo de ser destruído. Uhum. Então, várias vezes ele conseguiu salvar a situação. Inclusive, nessa paraxá, na sequência, o povo cai de novo, né, em reclamação, e as cobras vêm e começam a picar o povo. Né? Mais uma vez, Moshe intercede pelo povo. A pedra, Moshe intercedeu pelo povo, se irritou, eles conseguiram tirar Moshe do sério. O líder ele não pode se dar ao luxo. Nós podemos entender isso. O líder, embora humano, ele não pode se dar a esse sentimento de perder as estribeiras, porque quem vai pagar é ele, né? Ele responde, né? Tem um custo pessoal, e para Moshe teve esse custo. Mas nesse mesmo momento, logo passado essa ocasião da água, da falta d'água, ele já poupou o povo de novo. Tamanho era o seu amor. Afinal de contas, cheguei até aqui e agora? Vamos matar esse povo no deserto? Meu trabalho foi totalmente em vão. O que as nações... o amor era ao povo e o amor a Deus, né? O que as nações falarão desse Deus que tirou o seu povo para matá-lo aqui? Morrido agora, picado por serpentes. Né? Então vai, mais uma vez, né, constrói ali um objeto. Aí foi o último, né? Constrói um objeto. Constrói a serpente de prata para que o povo olhasse para ela e se curasse, né? Exatamente. Então, agora ele precisava que a nova geração fizesse um Yom Kippur, um jejum coletivo, uma oração e falasse, agora, Hashem, perdoa Moshe. Então esse Vaetranã, ele é um desabafo, que a gente está dando spoiler, mas ele está ligado a esse acontecimento da pedra. Então ele vai ter essa memória que ele está falando exatamente para essa segunda geração. Só que é uma geração que não viu. É uma geração que não viu a grandiosidade de Moshe. É uma geração que ouviu falar. Né? E é uma geração que viu ele batendo na pedra irritado. Né? É uma geração que... porque de repente... Veja só, Samuel, que paradigma, né? Porque a geração que poderia fazer com que Moshe entrasse na terra tinha morrido. É uma geração que Moshe poderia tocar no coração dela. Olha, você saiu comigo lá do Egito. Lembra? Você saiu comigo, nós marchamos juntos. Passamos por isso, passamos por aquilo, passamos por isso, passamos por aquilo. Essa geração, Moshe poderia dizer com eles, e a diferença de idade era tamanha, Moshe, eu acho que num nível espiritual e num nível até de liderança, Moshe estava mais distante, porque o meu pai conheceu Moshe. O meu avô conheceu Moshe. Né? O meu avô conviveu, meu avô trabalhou para Moshe, ou com Moshe. Né? Já era diferente, as relações já não eram mais ombro a ombro, já não levantaria um coro dizendo eu sou igual a você porque eu saí do Egito junto. Né? Essa geração ela ouvia os ensinamentos. Tanto é que depois Moshe repete novamente a Torá, novamente, né, em Devarim, para essa geração que agora ela não viu. Ela está ouvindo o que aconteceu. Ela está ouvindo o que aconteceu. E é algo totalmente diferente. E nós temos algo, lógico, só uma alusão, né?
Nós temos aquela geração que viu a Segunda Guerra Mundial acontecendo, que presenciou o Holocausto. Já foram 80 anos e existe uma outra geração, uma nova geração que nega a existência daquilo que aconteceu. Sim. Porque hoje nós ouvimos falar. Nós somos a geração que ouvimos, né? Nós somos a geração que ouvimos. Nós não éramos nascidos, né? Os nossos avós e bisavós vivenciaram os momentos. E a maioria já morreram, já não estão mais entre nós. Mas há uma geração agora mais nova que a nossa, né? Que veio depois de nós, que ouvem daqueles que ouviram e que não acreditam, que negam que aquilo existiu. Já vem o negacionismo, né? Já vem o negacionismo. Não, mas não é possível que isso existiu. Não. Embora hoje nós temos imagens, nós temos áudios, nós temos... Muitos tentam acabar com essas imagens justamente para que essa justificativa posterior que falar que não existiu se torne verdade. Então, a gente pode compreender isso. A cada geração, a compreensão... Ela vem mudando, né? A compreensão humana de mundo, ela muda. Ela é diferente. Aquilo que nós víamos, a outra geração vê de uma forma completamente diferente, tem uma compreensão diferente e uma reação diferente. Ela reage diferente. Então o Moshe lembrou, né? Para frente, Moshe lembrou: olha, eu não vou entrar por causa disso, por causa daquilo. E assim alguém poderia dizer: não, vamos fazer então. Aqui é eterno, se Moshe, teu servo, não entrar, nós não entraremos na terra, nós ficaremos aqui. Faz sentido o que você está falando. Até a segunda geração, eles apoiam, né? Sim. Eles ficaram horrorizados com o que ouviram do Holocausto. Sim. Então eles apoiaram, os filhos, a criação do Estado de Israel e o direito de Israel se defender. Agora, já há uma terceira geração. Já cogita até a ideia de... Eles estão... Não precisa. Eles estão falando sobre Israel ser varrido do mar. Isso. A geração que teve os números, né? Os números do campo de concentração foram tatuados na sua pele. Aí os seus filhos também tatuaram os números, né? Em lembrança ao meu pai ou à minha mãe esteve. Mas essa outra geração já não viveu, já não esteve lá. Ela nega, ela não dá muita importância, né? E então, realmente, já não olha o Holocausto como um horror, porque, veja, se a primeira geração ainda estivesse comandando o mundo, nós não estaríamos em guerra em lugar nenhum. Nós não teríamos a guerra da Rússia com a Ucrânia, nós não teríamos o Hamas e o Hezbollah ou o Irã tentando destruir, porque a memória dos horrores da guerra, ela estaria muito fresca. Hoje já não. Hoje nós temos guerras acontecendo como se os horrores não tivessem acontecido. Né? Estão isentos, né? Exatamente. Então, nós buscamos entender um pouquinho, né, essa diferença de gerações. A geração mudou, Moshe não mudou. Moshe, ele tinha a mesma personalidade, né? Toda aquela carga trazida do Egito, aquele peso de responsabilidade, as mágoas, né? A dor de ser incompreendido, de ser colocado à prova, de ser acusado, né? E ele era o acusado. Inclusive Moshe era a causa de muitas reclamações, entende? Se ele tivesse na Terra Prometida, entrasse, o povo continuaria dizendo: acaso nos tirou do Egito para viver? Estava na hora do povo parar de culpar, porque note que depois que Moshe entrega a liderança e se vai, né? Parou. Nunca mais nós ouvimos falar isso. Acaso nos tirasse do Egito para morrer aqui?
Porque a missão do povo de Israel depois de entrar, aliás, a missão só estava começando. A missão no deserto era a purificação, era se elevar, era se tornar a nação sacerdotal como um todo. Era assumir esse papel de nação sacerdotal. Mas ao entrar na terra, aí vinha a nação de batalha, o momento de batalha, de conquistar a terra, de construir realmente, né, o espaço que havia sido dado. É a geração que diz é o pão que sai da terra. Exatamente. Esse é o milagre. E a geração que tinha as condições de entrar na terra, elas entrariam com a nuvem, né? Elas entrariam com a nuvem e a coluna de fogo, ou seja, a proteção divina. Então, essa geração que teve que fazer o enfrentamento. Né? Agora, e ali também, né? Quando nós falamos de holocausto, né, o holocausto, as pessoas perguntam, como que pode? Quando você coloca 6 milhões de judeus mortos nos campos de extermínio, é feito uma proporção de que havia 100 judeus para cada soldado alemão armado. Uhum. Né? Então a pergunta é como que conseguiram serem conduzidos como ovelhas por matador? Então não houve uma reação. E aí a geração que vai conquistar, que vai criar o Estado de Israel é a geração que luta. Que luta e defende a terra. Então, são fases que às vezes o Eterno permite que aconteçam justamente para dar esse start entre uma geração e outra para que as coisas mudem. Ela precisava lutar. É uma geração que precisava lutar e que não tinha mais escolha. Né? Não tinha opções. Então, ela não podia esperar que alguém pegasse o cajado e abrisse, ou que falasse, não, agora aqui é a terra de Israel. Né? Se armaram e foram para a luta. E resolveram. Né? Então é a geração. Então as gerações elas vão modificando a sua forma de ver, a sua forma de compreender. Né? Aí o povo de Israel entra na terra, constrói a terra prospera, né? Um reino maravilhoso, lindo, até que cansaram daquilo. Queremos agora um rei. Pois bem, então tá aqui o rei. Né? E Israel e as mudanças vão conforme as gerações vão se modificando, os seus anseios são outros. Vamos pôr mulher no hoje nós estamos nesse nível. Vamos pôr mulher no Sanhedrin. Vamos pôr mulher no Sanhedrin. Nós precisamos de mulheres no conselho, precisamos dessa representatividade dentro e a inclusão que as pessoas vão. Exatamente. Porque pro sacerdote, né, que nem a empresa hoje, é uma empresa para ela ser ela tem que ser inclusiva, ela tem que ter as cotas de pessoas que ela precisa contratar. Quantas mulheres, né, quantas pessoas com deficiência física, quantas pessoas de cor, né? Ela precisa ter toda uma cota para ela ser reconhecida e aceita. E é isso que eles estão fazendo exatamente, por exemplo, os levitas e os sacerdotes, eles tinham que ter condições físicas também que não dava para entrar nesse procedimento. Agora, contudo, né, nós temos o Salmo 95, que ele fala exatamente desse período de Moshe, ele fala assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça os vossos corações, como aconteceu em Merivá e Massá, quando os vossos pais tentaram a prova. Mesmo tendo visto todos os meus sinais. Então é um recado que funciona para todas as gerações, de exatamente nos momentos difíceis ter o controle da inteligência emocional. E aí é o momento que somos testados. Faltou recurso, faltou tempo, o motor fundiu, enfim, nós somos colocados em cenários improváveis, é quando nós temos que mostrar um amadurecimento emocional, um controle emocional. Que é isso que Moshe ensina. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Ou seja, dá aquela recuada, reza e fala, Hashem, a providência agora espera sem fazer grandes reclamações, né? Sem fazer grandes tardalhaço, é até recuar ou recorrer a coisas improváveis, né? Que a idolatria nesses
nesse primeiro momento da comunidade, que foi até a destruição do segundo templo, foi o recurso de que muitos hebreus recorreram. Né? E depois não mais. Depois não mais. Muito bem. Para você que nos acompanha, você fica agora com o Kabbalat Shabbat, o serviço sagrado, o serviço espiritual de recebimento do Shabbat, a celebração desse dia tão precioso, você faz com a Sinagoga Anusim Brasil. Quer aprender mais sobre estes temas, sobre essa temática, entender agora a ligação da vaca vermelha, da novilha vermelha com o momento de Gog e Magog, né? Faça contato conosco, participe da nossa Academia de Jacob. Ali você terá aulas gravadas ao vivo para entender tudo isso sob o olhar do judaísmo. As expectativas judaicas, elas são diferentes, a compreensão judaica ela é diferente de outras religiões, por óbvio, né? Cada religião, cada forma de interpretar o mundo vai trazer uma expectativa diferente. Então, é importante que você aprenda e acompanhe. A ignorância é a nossa maior inimiga. Portanto, a informação ela é libertadora. Você terá a possibilidade de ter um senso crítico, entender o mundo e escolher qual caminho seguir. Ok? Um abraço a você. Fique agora com a celebração ao vivo. Não saia. Aqui nessa mesma tela você vai acompanhar diretamente da sinagoga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.